Olá! Hoje a gente vai falar de um superpoder da natureza que, olha, parece coisa de ficção científica. A habilidade de criar cópias perfeitas. E o mais louco de tudo, isso acontece o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz. Pensem só por um instante. Um animal que consegue se clonar sozinho, que simplesmente se duplica e cria uma cópia perfeita, sem precisar de ninguém. Soa meio extraterrestre, né? Mas a gente vai ver que é bem real. Pois é, a verdade é que a natureza já é mestre nessa arte. E olha, faz isso há milhões de anos. É um fenômeno super real e, convenhamos, fascinante demais. Ok, então vamos entrar nos detalhes técnicos. O nome chique para essa clonagem natural é reprodução assexuada. O que isso significa na prática? É bem simples. Um único organismo dá origem a um descendente que é literalmente um gêmeo genético. O ponto principal aqui, a grande diferença, é que não tem mistura de genes, sabe? É bem diferente do que a gente vê na reprodução sexuada. Tá, mas como é que isso acontece de verdade? A natureza, como sempre, é super criativa. Então, vamos dar uma olhada agora em algumas das técnicas mais impressionantes que os seres vivos desenvolveram para se duplicar. Para começar, vamos falar da planária. É um tipo de verme achatado. O método que ela usa se chama fissão, que, como o próprio nome já sugere, significa simplesmente se dividir. E o processo é exatamente esse, super direto. A planária começa a se esticar, até que, pronto, se parte no meio. E aí vem a mágica. Cada uma dessas metades regenera o que está faltando. O resultado? 2 indivíduos novinhos em folha e os dois são cópias idênticas do original. É ou não é incrível? Agora, vamos mergulhar no fundo do mar para falar das esponjas. O método delas é um pouco diferente, se chama brotamento. E o interessante do brotamento é que ele tem duas possibilidades. Funciona assim: um pequeno brotinho começa a crescer no corpo da esponja principal. Esse broto pode se soltar e sair por aí para começar uma vida nova, ou ele pode ficar grudado. E quando isso acontece, ele ajuda a formar uma colônia gigantesca, toda feita de clones. Bom, e agora a gente chega num dos exemplos mais famosos e que surpreende muito a gente: a fragmentação das estrelas do mar. Isso aqui é realmente espetacular. Pensa bem, se uma estrela do mar perde um braço, não é só o corpo dela que regenera aquele braço perdido. Em muitos casos, aquele pedaço, o braço que se soltou, consegue regenerar um corpo inteiro. É surreal. Um braço vira uma nova estrela do mar, completinho. E o que a gente tem no final? Exatamente isso. 2 estrelas do mar que são idênticas geneticamente, ou seja, são clones. Clones feitos pela própria natureza. Ok, mas por que um ser vivo faria isso? Qual é a grande vantagem de criar um monte de cópias idênticas? A resposta, no fundo, se resume a uma única palavra: eficiência. E esse número aqui na tela diz tudo. 1. Só isso. Basta um único indivíduo para dar continuidade à espécie. Não precisa de mais ninguém. E as vantagens são muitas, viu? Primeiro, uma baita economia de energia. Pensa bem, não precisa gastar tempo e recurso procurando um parceiro, nem produzindo gametas. O resultado? A população pode crescer numa velocidade impressionante. E tem mais. Se o ambiente está estável, está tudo ótimo, os clones já nascem prontinhos, perfeitamente adaptados para aquele lugar. Parece estratégia perfeita, né? Rápida, eficiente, o pacote completo. Só que essa aposta toda na eficiência tem um preço, e é um preço bem alto. E é aqui que a gente chega na grande desvantagem, no verdadeiro calcanhar de Aquiles da reprodução assexuada, a total falta de variação. É que o ponto crucial é exatamente este. Como não tem aquela mistura de genes de 2 pais diferentes, não existe diversidade genética. A população inteira é basicamente uma cópia da outra. E por que isso é tão perigoso? Bom, vamos imaginar uma mudança repentina no ambiente, tipo uma doença nova que aparece. Se um único indivíduo daquela população é vulnerável, adivinha? Todos são. Não tem aquela variação genética que poderia dar a alguns uma chance de sobreviver. É um verdadeiro efeito dominó. Uma única ameaça tem o potencial de acabar com a população inteira de uma vez. Então, no final das contas, é tudo uma questão de colocar na balança. De um lado, a gente tem o prêmio, velocidade, eficiência, tudo isso num ambiente que não muda. Mas do outro lado, tem o risco, que é catastrófico, a vulnerabilidade por serem todos iguais, num mundo que a gente sabe vive mudando.
é uma aposta evolutiva de altíssimo risco. Em resumo, é isso. A reprodução assexuada é uma estratégia brilhante, genial até, para conquistar um lugar rapidinho, desde que esse lugar seja estável. Mas é uma aposta alta, uma aposta de que o mundo ao redor não vai mudar. E isso tudo nos leva a uma pergunta para a gente pensar. Num planeta que está sempre, sempre mudando, ser todo mundo igual é uma força ou é uma fraqueza fatal? A natureza, pelo visto, continua apostando nos dois lados desse jogo. Fascinante, não é?